Estamos de volta com o Ceará 2050. A gente volta então a falar sobre o seminário que vai acontecer agora dia 10 e 11. A gente já falou a programação da primeira mesa, não é isso? Isso, o primeiro painel no primeiro dia, evidentemente. Dia 10. No dia 10, a abertura, o painel 1 com a presença do secretário especial da Economia, o Valderi, e a mesa sobre o que dificulta o Brasil retomar o planejamento de longo prazo, né? No painel 2, Natália, nós vamos trazer um assunto que talvez, quando a gente falava de planejamento lá atrás, não era tão importante, que é o planejamento de recursos humanos para o setor público. Por que isso é importante? Porque quando você fala em planejamento de recursos humanos, você está falando de quê? Você está falando qual o perfil de servidor público que eu preciso, né? Como eu posso estabelecer novos incentivos, novas gratificações para aumentar a produtividade desse servidor. Quais são as novas carreiras? Como você vai ascender na carreira? Então, tem uma série de discussões hoje posta sobre recursos humanos no setor público que nós não tínhamos há 30, 40 anos atrás. Mas por que você tem essa agenda agora? Porque, por um lado, a revolução digital ela está transformando o setor público, porque a interatividade do governo com a população é muito maior. Todo mundo agora acessa Facebook, Instagram, Twitter e consegue comunicar ou mandar uma mensagem rápida para um gestor. Então, aproximou muito o gestor do cidadão, que merece receber o benefício do serviço público, né? No momento que ele paga imposto, ele tem direito à segurança, à educação, uma série de coisas. Então, essa aproximação exige também do governo, seja os gestores maior, mas como os gestores de unidades, seja aquele que está bem próximo, essa capacidade de interagir rápido. E essa capacidade de fazer a leitura de forma mais rápida e ser mais... Isso já vem acontecendo atualmente? Isso já vem acontecendo, inclusive nessa mesa, só para citar a presença da Ana Carla Abrão, que é uma economista que está se dedicando muito a esse tema no país, o Nelson Marconi, um professor da Fundação de São Paulo também, que é bastante conhecedor desse tema, tem grande experiência, já trabalhou no governo federal nessa área, e o Marinho, o Caio Marini, do Instituto Publix, também um consultor. Mas nós estamos trazendo para essa mesa também o Francisco Silva. O Francisco Silva, ele é responsável pela a política de RH no Ministério da Fazenda no Chile. O Chile talvez seja um dos países no mundo mais avançado em termos de contratação de pessoas para o serviço público. Para você ter uma ideia, o alto escalão no Chile, aquelas pessoas de grandes decisões, grande parte das contratações para o alto escalão no Chile, ela é feita por edital público. Acredita? Ou seja, eu preciso de um grande gestor, eu preciso de um gestor que cuide das políticas sociais no país. Então, não é o presidente ou o ministro que vai indicar, meu amigo é político, não é. Aquele cargo, ele é tão importante que eu não posso errar. O que é que eu faço? Abro um edital público, seleciono pessoas com perfil para aquela... E quem seleciona é uma empresa que não tem nada a ver com o governo. São consultores de empresas externas ao governo, aí apresenta os nomes, 2, 3 nomes, e aí se escolhe aquele melhor. E o cara fica independente do governo. O governo sai, ele fica... Eu tive no Chile há 3 anos atrás e tive no ano passado. Aliás, tive esse ano. 3 anos atrás era a Bachelet. E conversei com o diretor do Fox, que é Fosses, que é uma fundação de apoio ao combate à pobreza lá do governo chileno. E esse ano, quando fui, o governo mudou para o Pineira e é o mesmo cara. Ou seja, saiu do PT para o PSDB, vamos dizer assim, e é a mesma pessoa. Por quê? Porque ali é o gestor escolhido por esse processo. Então, esse nível
de amadurecimento institucional é muito importante. E o Ceará, o governo Camilo Santana, o governador Camilo Santana, já autorizou que agora no estado do Ceará diversas funções começarão a ser preenchidas dessa forma. Vamos iniciar pela Secretaria de Saúde. A Secretaria da Educação já faz, diretores de escola já são contratados assim. Mas a gente quer que esse mecanismo ele se propague para todos os principais. Claro que tem cargos de confiança, que aí você tem que ter uma pessoa da sua. Mas funções estratégicas, aquelas funções de alto impacto, isso precisa ser melhor planejado. Flávio, essa mesa aí, ela é extremamente oportuna. Né? Quando você olha para o nível de capital humano que o Estado, o setor público dispõe hoje. Mas é muito mais grave quando você olha para os municípios. Perfeito. Né? Você tem um atraso grande, ainda existe no setor público, em termos de qualificação dos trabalhadores, dos servidores públicos, né? Mas está se reduzindo gradualmente. Mas é muito grave a nível da gestão municipal. Quer dizer, falta massa crítica para se pensar políticas públicas. Qual é o resultado disso? É você não ter políticas públicas de qualidade. Sim. Quer dizer, a maior parte dos servidores, 80%, eu peguei um dado agora do IBGE, 80% dos servidores públicos municipais do Nordeste não tem um segundo grau completo. Então, isso é terrível. Quer dizer, as gestões municipais, eu diria, quer dizer, o Estado deveria olhar de forma diferenciada para os municípios nessa área. Quer dizer, forçar que os gestores municipais eles se comprometam tanto quanto o Estado está se comprometendo. Melhorar o servidor, o nível de qualificação do servidor, ter uma exigência maior para que você crie uma massa crítica capaz de formular políticas, seja na área fiscal, seja na área de educação, seja na área de saúde. E a gente o que observa é que há um atraso muito grande na gestão municipal em relação à qualificação dos servidores públicos. Esse ponto que o Adriano levantou é importantíssimo. Não adianta o Estado ele se fortalecer, equipar, se os municípios não respondem, não acompanham. Né? Eles não vão ser nem capazes de acompanhar políticas, muitas vezes, que o Estado está lá e está atuando lá no município, mas não tem gente capaz na área de meio ambiente, na área fiscal, principalmente. Mas essa política implantada que o senhor falou, que o governador está implantando, ela não pode ser colocada no municipal, não? Ou ela tem que ser também... os prefeitos é que tem que estabelecer... O que o Estado pode fazer é estimular, né, capacitar e uma série de coisas. Mas o Estado não pode interferir. Agora, isso que o Adriano falou é muito importante, porque não adianta o Estado chegar nesse nível de gestão, porque muitas das políticas estaduais, elas são feitas no município em contrapartida, né, Adriano? Sim, Então, se o município não consegue responder, e aí, como é que fica? Tá? Então, é fundamental, aqui eu digo para você, meu amigo prefeito, gestor público municipal, vá ao seminário, né? Acompanhe esse... Aliás, precisa se inscrever. Sim, porque ainda dá tempo de participar, né? Participar, nós temos aqui dia 10, dia 11, é importante entrar no site da CEPLAG, se inscrever, porque o auditório tem um limite de... Mas o gestor municipal, que é esse que era importantíssimo participar dessa mesa. Só fazendo um parêntese, esses seminários, o senhor falou que já aconteceu nas 14, né? Nas 14 regiões de planejamento. Isso. Como é que tem sido, então, essa participação desses gestores no município? Eles têm, assim, voluntariamente, digamos assim, participando, porque também, cultural. Se eles estivessem já nesse movimento... Eu acho assim, a gente tem uma dificuldade porque é um problema cultural do país e do próprio Estado, que é você pensar de forma coletiva, quer dizer, ter uma ação coletiva para resolver os problemas que nos afligem. Isso aí a gente não tem essa cultura. Nosso pensamento é muito individualista. Eu acho que, né, as experiências que a gente está tendo aí nas regiões de planejamento, a gente observa muito isso. Você tem algumas lideranças, que são os principais protagonistas a nível local, mas a população, apesar de sofrer com aqueles problemas, elas não se mobilizam, elas não se unem e tal, porque eu daria mais força e poder, a mobilização ela é capaz de você resolver os problemas. Sim. Mas é o que a gente chama na sociologia econômica de capital social. Nós somos muito fracos em capital social. Exercer a cidadania. Exercer a cidadania. É você se sentir sujeito da história do seu local, lá onde você vive, e participar.
das políticas. Eu acho que essa experiência que nós tivemos, na verdade, ela foi um exercício bom e eu acho que é uma iniciativa que com os anos vai ser consolidada e na medida que for evoluindo vai ter participação de mais pessoas. O momento é agora, né? Agora sim, no outro aspecto relacionado a essa questão do envolvimento municipal, é também a percepção que o prefeito precisa ter com toda a sua equipe. Claro que nós temos municípios muito pobres e que precisam da ajuda estatal, do governo do estado, do governo federal. Mas o gestor local ele precisa descobrir no município alternativas autônomas, independentes, de procurar soluções para o seu município, procurar atividades produtivas que possam fazer com que aquele município também prospere. Não adianta ficar esperando sempre pelo governador para ele resolver o problema ou pelo governo federal. Sim. Tem que levantar aqui as mangas, trabalhar, procurar soluções locais e procurar bons projetos. Quando você tem bons projetos e leva para o governador ou leva para o governo federal, você até consegue bons resultados. Então, assim, esse envolvimento na gestão é ter bons projetos. A gente tem tempo ainda nesse bloco de falar do Sim, pode continuar. O outro painel é um tema de grande importância também, que talvez o Brasil, a pergunta que se coloca aqui de forma provocativa, é o colapso da infraestrutura no Brasil. Faltou planejamento? Quer dizer, nós tivemos o colapso da energia elétrica lá no início da década de 2000, nós temos um problema gravíssimo hoje de saneamento básico, que é a infraestrutura ainda no país. Tem aqui uma medida provisória sendo discutida no governo federal, lá no Congresso. Você tem a questão da água, então tem uma série das estradas, os pedágios, telecomunicações, então uma série de infraestrutura importantíssima para o desenvolvimento econômico. E investimento em infraestrutura talvez seja o investimento que mais precise de planejamento. Então, o que está acontecendo nesse setor no Brasil? Aqui nós temos excelentes nomes. A presidência da mesa, o deputado Leônidas Cristino, deputado federal, que atualmente ele é o presidente da Frente Parlamentar Mista de Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento Nacional. Então, ele conhece muito bem toda a agenda que está no Congresso Nacional, que vai rebater nos estados, particularmente no estado do Ceará. Mas nós temos Cláudio Fristac, que é um nome reconhecido nacionalmente, Joísa Dutra, da FGV também, que é outro nome de grande reconhecimento nacional nessa área, o Hugo Figueiredo, nosso presidente da SEGAS, que foi secretário de planejamento, também é uma pessoa muito qualificada e conhece muito o setor, e a Tiziana Gentil, que é a coordenadora na CEPLAG dos contratos internacionais, das parcerias públicas e privadas, das concessões, e ela conhece, a Tiziana tem um conhecimento também muito vasto, e aqui nós tivemos questão da participação dela, porque ela sabe o que está acontecendo no Estado e ela sabe das dificuldades no Estado. Então, quando nós pensamos, eu, Adriana e a equipe pensou essa mesa, pensamos em nomes nacionais, que dê um olhar nacional, mas precisamos também dos nomes locais que conhecem as dificuldades, no caso o Hugo e a Tiziana e tal. E o comentário, o Sérgio Aquino, que é o professor do CAEM, que conhece também muito. Se o Adriano tem algum comentário dessa mesa? Eu acho que essa mesa aí vai ser riquíssima, né, pelos os participantes, e é um desafio muito grande que a gente ainda tem. O Flávio citou a questão do saneamento, que pega esgotamento sanitário, abastecimento d'água, e tem também a parte de resíduos sólidos. Quer dizer, hoje praticamente você não tem no estado do Ceará aterros sanitários, os municípios... Mas tem a lei dos consórcios, mas não pegou. Não tem. Isso é um desafio para trabalhar em consórcio, para dar viabilidade na política, né? De você criar e manter os novos aterros sanitários. Isso é um desafio para o Estado. É como tratar o lixo, né? A visão, se bem que a visão mais atual, pelo menos dos especialistas, o aterro ele já está desatualizado, porque a perspectiva agora é você trabalhar com o lixo vendo negócios, né? Vendo uma possibilidade de geração de renda. Isso é uma nova perspectiva e eu acho que é dentro dessa perspectiva que a gente deveria trabalhar. Mas a infraestrutura, você investir em infraestrutura, você tem um impacto muito maior no crescimento econômico. Quer dizer,
a retomada do crescimento. O professor Flávio estudou muito crescimento econômico, ele me lembro que tinha um PPT, quanto você investir na infraestrutura, o retorno no crescimento econômico. Mas é importante investir na infraestrutura, não só do ponto de vista dos pontos de vista social, de melhorar a qualidade de vida, mas também de retomada do crescimento econômico. E nessa mesa aqui, outra questão é que o governo federal, também os governos estaduais, nós, como sabemos, eles passam por uma grande dificuldade financeira. Né? O déficit do governo federal aí de 130, 140 bilhões, déficit nos estados quebrados, problema da Previdência, etc. A questão é, como é que eu vou agora investir em infraestrutura? Né? Com quê? O quê? Né? E o nível de investimento público no Brasil, em 2018, foi o mais baixo da história, na série histórica que tem desde 45. Então, os governos estaduais não têm recursos. Por isso que vem agora o quê? A necessidade do fortalecimento das parcerias com o setor privado, que chama as PPPs, as concessões. Novas formas de financiamento. Novas formas de financiamento. Então, o que a gente estava discutindo aqui no começo, quando começou o programa, na década de 50, os governos tinham recursos para investir, né? Década de 60 e tal. Até a década de 70, o milagre brasileiro, grande parte foi feito com poupança nacional. Mas não tem mais recursos. E aí, como é que você vai fazer? Você tem que descobrir novos instrumentos para trazer para essa área a iniciativa privada. Então, como é que você faz esse arranjo? Isso não é simples. Isso aí exige muita coisa, muita sofisticação, inclusive de desenhos, de incentivos, etc. Então, esse é o debate. Assim, eu estou colocando o exemplo de um debate que já existia, mas ele está atualmente com uma nova roupagem. Então, é por isso que as pessoas precisam... Agora, tem um aspecto importante, por exemplo, na área habitacional, né? Você falou aí que na década de 60, o BNH foi criado lá a meados dos anos 60. Naquela época, a população era em torno de 50 milhões, 60 milhões de habitantes. Se daquela época nós já tivéssemos pensado o planejamento urbano e resolvido, quer dizer, o BNH surgiu para isso, para resolver o problema do déficit habitacional. Hoje nós temos um déficit extremamente alto, mais de 7 milhões de moradias, né, de déficit. E as demandas sociais são muito mais complexas, muito maiores. A população cresceu, os adensamentos demográficos nas grandes cidades aí de forma desorganizada geram novas demandas, inúmeras demandas, onde o setor público isoladamente não é capaz de resolver. Daí essa parceria que é importante e novas formas de financiamento. Os investidores privados eles vão ter que ter um papel importante para resolver esses problemas. Ok. Posso fazer uma pausa? Pausa, a gente volta pelo painel 4. Ok. Então, pronto. Daqui a pouquinho a gente volta, continuando nossa conversa aqui no Ceará 2050. Apoio Cultural Via Direta.